Olá, eu me chamo Giovanna Neri, sou da equipe Bug Buddies, que é composta pelos integrantes eu, Giovanna Neri, Gabriel Nogueira e Mariana Inoue. E hoje vou apresentar nosso projeto chamado Talent Guard. Ele foi desenvolvido como uma solução inteligente para auxiliar o setor de recursos humanos, o famoso RH, na retenção de talentos e na redução do turnover, usando tecnologia, análise de dados e inteligência artificial. Então, falando um pouquinho da ideia do nosso projeto, a oportunidade que identificamos surgiu da dificuldade que muitas empresas têm em acompanhar o mercado e manter seus colaboradores satisfeitos. Então, por isso, desenvolvemos o Talent Guard, que é basicamente um sistema que permite comparar os salários internos com os valores de mercado. E, além disso, identificar riscos e apoiar os gestores na tomada de decisão. Então, falando um pouco agora da nossa solução, né, da solução proposta, a nossa solução funciona como uma plataforma de apoio ao RH, basicamente. Então, com ela é possível cadastrar cargos, funcionários e benchmarks salariais, que são valores de mercado, como piso, média e teto. E isso ajuda a empresa a agir antes que um colaborador peça demissão por salário defasado. Então, basicamente, é para o RH, né? Então, agora um pouquinho explicando o código, né? A explicação do código, antes de executar ele. Temos os imports. E, iniciando, tem a conexão com o banco Oracle, para se conectar com o banco de dados. Então, tem as informações certinhas. Também, durante o código, temos validações, né? Então, para garantir que os dados inseridos pelo usuário sejam válidos. Então, temos as validações. E temos o CRUD de cada funcionalidade, né? Então, começando pelo CRUD de cargos, que o CRUD basicamente é o Create, o Read, Update e o Delete. A gente vai ter isso para todos. Aqui no começo é o de cargos, né? Então, a gente pode criar um cargo, na hora de cadastrar, criar um cargo, ler, né? Listar os cargos, atualizar os cargos e deletar os cargos, excluir, né? Então, tem todo o CRUD aqui, né? O famoso CRUD. Tem o do funcionário, o do benchmark e o último que é de análise salarial. Eu tô indo rapidinho para poder executar, né? E depois de todos os CRUDs, temos as consultas e a exportação em JSON para o usuário, caso ele queira. Então tem toda os JSONs aqui certinho. E, por último, o menu, né? Então tem menu de cargo, menu de funcionário, menu de benchmark, de análise salarial e o menu principal, né? Para você gerenciar cada coisa certinha, além das consultas do JSON, eu poder exportar também, e o sair. E agora vamos executar o código e demonstrar direitinho. Aqui o menu principal, então a gente pode gerenciar qualquer um desses. Eu vou criar um funcionário primeiro, então vou gerenciar funcionários. No caso, eu dois. Então, eu vou criar um funcionário. Aí, ele mostra para cadastrar o funcionário a lista de cargos que você pode escolher. Eu, no caso, vou escolher, por exemplo, especialista em segurança. Então, eu vou colocar, digitar o ID. No caso, é o 10. Aí, eu coloco o nome do funcionário, vou colocar o meu exemplo. O salário atual, vou colocar um aqui, data de nascimento, data de contratação, o departamento, colocar TI, por exemplo, nível de educação, colocar tecnólogo, e aí o funcionário, ele mostra, né, como os dados foram inseridos corretamente, ele mostra o funcionário cadastrado com sucesso. Agora, eu vou listar os funcionários, por exemplo, para ver se ele criou realmente, né? Aqui tem o do banco de dados, né, que já estão cadastrados, e o que eu criei. No caso, está aparecendo o ID12, porque eu fiz um de teste antes, que era o 11, e eu excluí ele só para testar, então por isso que está o 12. E, como exemplo, novamente, né, eu vou excluir esse funcionário para a gente ver direitinho. Então, opção 4, né, excluir funcionário. Aí tem a lista de funcionários que tem no banco, e o que eu acabei de criar foi ali, eu vou apagar ele, então é o 12, a Giovana, né, ali. Então eu digito o ID do funcionário que eu quero excluir, e funcionário excluído com sucesso, só para a gente garantir aqui que ele foi excluído, eu vou listar novamente. Então, são funcionários, e ele foi excluído. Então, basicamente, né, foi excluído. Agora eu vou voltar para o menu principal, e vou demonstrar o JSON, né, consulta JSON. Então, opção 5, então, consultas disponíveis para exportação. Então, tem funcionário abaixo do piso de mercado, média salarial por departamento, distribuição de risco, que são as análises salariais. Então, eu vou consultar, por exemplo, a opção 2, que é média salarial por departamento. Aí ele mostra certinho aqui os resultados, né? Então, o nome do departamento, tudo certinho. E se eu quiser exportar, eu coloco o nome do arquivo JSON. Então, vou colocar
média salarial. Só para ter um nome aqui. Média salarial. E exportado para a média salarial. E basicamente é isso. Agora eu vou sair do menu, né? E esse foi o nosso código, a demonstração de um pouquinho dele, né? E o nosso, como eu mostrei, com o Talent Guard, mostramos como é possível unir tecnologia, dados e estratégia de RH para combater o turnover e valorizar os talentos da empresa. Então, basicamente, esse é o nosso projeto, o Talent Guard. E é isso. Obrigada por assistir.